Todo ano eleitoral, o Brasil tem a mesma teoria, né? Essa é a eleição mais importante de nossas vidas. E no geral, se você está vivo há mais tempo, você é mais escolado. E você já percebeu que o Brasil, ele até se movimenta, mas ele se movimenta como um grande elefante, não como uma grande formiga, né? Quais são os riscos de um ano eleitoral no Brasil? Esse é um tema que eu evito falar aqui, porque eu sei que ele movimenta muitas paixões, né? É muito complicado a gente falar de eleições no Brasil sem as pessoas acreditarem que essa é a eleição mais importante da história, ou que ela vai definir se o país vira comunista e vira a Venezuela, ou se agora nós vamos ser um grande retiro liberal e vamos virar fascistas, não é isso? Então, é basicamente isso, né? Todo ano eleitoral, o Brasil tem a mesma teoria, né? Essa é a eleição mais importante de nossas vidas. E no geral, se você está vivo há mais tempo, você é mais escolado, e você já percebeu que o Brasil, ele até se movimenta, mas ele se movimenta como um grande elefante, não como uma grande formiga, né? As coisas não costumam acontecer tão seriamente assim no nosso país, não tem nada tão relevante dessa forma que vai acontecer. Mas hoje, a gente vai tentar falar aqui de quais são os riscos de um ano eleitoral para os investidores, qual postura você deve adotar diante desse risco. É verdade, sim, o ano eleitoral, ele cria incertezas sobre o jogo. O mercado financeiro, ele se comunica a partir das expectativas. Então é assim, se um candidato promete, por exemplo, cortar os gastos do governo pela metade, o que reduziria, né, o risco de um crescimento da dívida pública, de desvalorização da nossa moeda e tal, tô só um exemplo hipotético, não é possível, tá? Mas só um exemplo absurdo. Obviamente, o mercado reagiria inflacionando já o preço da bolsa, né? Vai crescer o preço da bolsa, a gente vai ter um desenvolvimento muito melhor do mercado, a gente vai começar a perceber o Ibovespa subir, a gente vai começar a ver o dólar cair imediatamente. Se de repente esse candidato ele arranca o pipiu para fora durante um debate público, a bolsa vai começar a cair imediatamente, porque substitui por outro candidato que pode não ter as mesmas características. Bom, antes de eu continuar aqui, quem é Sardinha Raiz, deixar aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Se o vídeo te agregar, te trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha, não quero inscrição por piedade. E lembrando do seguinte, eu sou um investidor e eu tenho um viés terrível, né? Eu sou um cara do mercado financeiro. Você tem que se lembrar disso quando você assistir o meu vídeo, porque senão você corre risco de acreditar que aquilo que eu tô falando é a verdade universal. Eu represento interesses das pessoas que investem em bolsa de valores, que investem em renda fixa no Brasil e tal. E essas pessoas, elas têm interesses financeiros quando o assunto é política. Então eu não sou uma pessoa isenta, eu não sou uma pessoa neutra com relação a isso. Eu tenho uma preferência política muito bem definida que vai de encontro com o liberalismo, que é aquilo que o mercado financeiro prega mais. Nem sempre executa, mas é aquilo que prega, pelo menos. Nesse sentido, a gente tem esse risco fiscal, né, que fica ali à espreita. Então, quanto mais um candidato vai bem ou não, pode dar problema. E ao contrário do que as pessoas pensam, né, você pode pensar, olha, o mercado financeiro, ele detesta o Lula, então ele vai ter sempre uma reação complicada à preferência do Lula. Não necessariamente, meus queridos. Porque o que acontece? Como o Lula já está no governo há 4 anos, você espera por uma continuidade daquilo que ele fez até aqui. Então o mercado, ele reage ao Lula como, olha, é uma extensão disso que já está acontecendo. Não é como se ele fosse o bicho-papão, o mercado não enxerga que o Brasil vai virar Venezuela se ficar mais 4 anos de Lula, porque já sabe que não virou, né? Tem ali um Andrade que está cuidando das finanças mais ou menos, que entregou a inflação dentro de uma meta específica junto com o Banco Central, a indicação do Galípolo não foi lá muito ruim, a indicação técnica agora para a CVM depõe a favor do Lulinha Paz e Amor também, então o mercado ele não tá nem aí não é tão grave. É claro, prefere alguém mais centro-direita? Obviamente, né? Ninguém muito radical, ninguém que promete mudanças muito profundas na estrutura de poder vai agradar o mercado tão bem, lembra disso. Porque o mercado ele convive bem com essa estrutura bagunçada que é o Brasil há muitos anos e convive, se senta à mesa e toma vinho. Então não é um problema. Quando a gente pensa nisso, a gente tem uma preocupação então com o ambiente fiscal, juros, como que vai ficar as estatais, a regulação, o dólar e a confiança externa. São esses os 6 aspectos que guiam isso. E aí cada coisa que mexer nisso gera mais volatilidade, gera mais ruído e mais exagero. Cada vez que a imprensa divulga aquelas notas complicadíssimas ou cada vez que um político falar merda, a bolsa vai sambar ao longo do ano. Raul, mas ano passado a bolsa cresceu, né? A bolsa brasileira foi uma das bolsas que mais cresceu em dólar e tal. Agora vai cair tudo de novo? Não necessariamente. Lembra disso? Cresceu já com o Lula no poder, já com o Lula sendo o favorito. Não tem muito o que mudar aqui. A gente tem um candidato que é o Lula e tem um candidato que é o Bolsonaro. A gente tá indo pro mesmo cenário das eleições anteriores, né? E o mercado tinha uma preferência muito maior e tem ainda, e continua acreditando que isso vai ser possível. Nos corredores da Faria Lima não se considera Flávio Bolsonaro como uma aposta viável ainda, né? Apesar que eles vão ter que aceitar isso, porque o Flávio Bolsonaro é a aposta de boa parte da direita no Brasil, eles acreditam muito mais numa coisa meio um Tarcísio que vai vir ali, em alguma coisa, querem mesmo saber se o Flávio vai seguir nessa candidatura, e se ele for seguir, existe um pensamento de que ele vai perder as eleições, e aí fica nessa coisa, né? A gente vai ter mais 4 anos de Lula, e aí todo mundo fica, meu Deus, que horrível, e tarará, mas a Faria Lima acaba convivendo.
movimento. Agora, as ações em ano eleitoral, não é teoria isso, tá? Elas vão mexer mais, a bolsa fica mais reativa. Você pode ver que hoje já tá caindo, né? Ontem tava subindo um pouquinho. Qualquer fala do candidato, qualquer rumor da equipe econômica já muda. Até porque o Haddad, que tem segurado um pouco para Faria Lima, estranho, né? Vocês ouvirem dizer isso, mas o Haddad pro mercado financeiro, ele não é tão nocivo quanto parece, tá? Ele chegou a sinalizar que não gostaria de ficar mais tempo nesse cargo, isso foi um problema, né? Então, qualquer proposta genial de campanha que algum candidato der e que o Lula tiver que aceitar pode piorar. Esse populismo que coloca mais injeção de capital pode fazer até nosso PIB crescer nesse ano, mas pode descontrolar também do lado fiscal. Até agora, o mercado não tem conseguido entender muito bem o planejamento do Andrade ali. O mercado está preocupado com esse projeto que colocou a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Então, a gente tem aqui uma volatilidade mais alta. Eu vi muita gente falando em queda. Não necessariamente. Quando a gente diz volatilidade, quer dizer, pode cair 2% num dia e subir 6% no outro. Isso é volátil. A queda é quando vai caindo, sangrando devagar, né? A gente pode passar o ano inteiro vendo a carteira em eletrocardiograma sem saber muito bem para onde vai. Quem sofre mais em período eleitoral são as estatais e empresas de setores altamente regulados. Energia elétrica, essas coisas que os políticos costumam prometer garantindo que vai mexer lá, né? Petróleo, essas coisas. Então a Petrobras, todas essas empresas do Vale, que são empresas mais reguladas e gigantes em setores que dependem de uma regulação, bancos, e isso pode complicar. Só que os bancos já tinham apanhado muito, então no ano um pouco melhor, porque passou muita coisa no ano passado. E aí a gente tem, de outro lado, uma volatilidade que também pode alcançar setores dependentes de juros. Por quê? Então um político está falando que vai aumentar os gastos, o Banco Central brasileiro é independente. O Banco Central brasileiro independente, ele não vai diminuir a taxa de juros se o ambiente não estiver favorável. O Galípolo não vai querer mexer na taxa de juros. O Banco Central, ele tem uma única forma de mexer, é só taxa de juros, é só o único mecanismo que ele controla. Então, ele vai ali e não vai querer mexer nessa taxa de juros. Se a taxa de juros não cai, o setor de varejo, construção e indústria mais alavancada, ele tem sofrido, né? Imagina um cara que tomou um empréstimo a 6% tá pagando 15%. É foda. Só que esse empréstimo não era 6, era 6 mais 3. Por exemplo, 9. Aí agora ele é 18. É muito complicado, né? Então isso aqui tá acontecendo. Aí o que é mais defensivo, apesar de mais regulado? A gente tem bancos, energia, porque apesar de você mexer, não vai ter um doido assim nessa eleição com chances reais. O cara que tá lá é o Lula, né? Que o mercado já conhece. E exportação e commodities são setores mais regulados. Eles tendem a segurar o mercado mais em modo de proteção. Então se você estiver procurando isso, né? Você pode conseguir comprar essas empresas em situações mais baratas. Porque você precisa se lembrar também que a boataria do ano eleitoral, ela gera preço. Você precisa se lembrar disso. Se você volta no histórico das empresas, você vai perceber que todo ano eleitoral a gente teve grandes oportunidades. Para o cara que sabe investir, essas oportunidades é o momento de comprar alguma coisa muito legal. Então você aproveita quando todo mundo estiver achando que alguma coisa vai dar merda, que o país vai acabar, o Brasil não aguenta mais 4 anos disso, 4 anos daquilo. Gente, é assim desde sempre, né? Eu tenho 32 anos de existência nessa terra. 30 deles dentro do Brasil, né? 2 viajando. Em todos esses anos que eu estive no Brasil, eu não me lembro de uma única vez sequer onde você andava pela rua e diziam: o Brasil tá sem crise nenhuma, tá tudo uma maravilha, tudo de vento. Para não falar que nunca, nos anos de 2011, 12 ele teve, né? Mas assim, fora esse pequeno período onde diziam que o Brasil estava melhor, todo o resto do período era: os políticos acabando com o Brasil, ai meu Deus, o Brasil tá indo, o comunismo está dominando, não, agora é o fascismo que está dominando, essa é a eleição mais importante de todas. Pra você ter noção, tanto que o Brasil é safado, vou te dar esse exemplo aqui muito prático. Você sabia, você que é jovem, né? O jovem brasileiro ele não sabe disso. Quem é o vice-presidente da República hoje é o Geraldo Alckmin. Você sabia que o Lula e o Geraldo Alckmin, o picolé de chuchu, eles já disputaram a eleição um contra o outro? E sabe o que o Lula dizia nessa época? Que o Geraldo Alckmin era um fascista. Que o PSDB era um partido fascista e que para varrer o fascismo do Brasil a gente precisava votar no Lula. E o Geraldo Alckmin insinuava que o Lula queria implementar o comunismo no Brasil. Você sabia disso? Do mesmo jeito que agora é o Bolsonaro e o Lula, era Geraldo Alckmin e o Lula. E os dois hoje em dia estão numa chapa única. Hoje a esquerda que diz, né, que agora o Geraldo Alckmin ele foi aceito pela esquerda, foi engolido pela esquerda, não porque queria, né, mas porque, não, é que a gente precisa de uma coalizão para vencer o fascismo. Essa mesma coalizão já rolou lá atrás, entre os partidos era o PSOL, só que eles se juntavam, né? O PCdoB se juntavam contra o fascismo, que era o Geraldo Alckmin. Então, pra você ver que é tudo um cinismo, nada vai mudar desse jeito, não. São os mesmos agentes ao longo da história inteira, vai trocando somente a camisetinha, né, da vez. Agora é a camisetinha da CBF, daqui a pouco é outra coisa. Então, não acredita nisso, não. É só uma bobagem. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, preenche o questionário até o
o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil. Se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar: Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais. Investimento melhor que esse não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.